Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor na Igreja Batista Fraternidade, em Caieiras, São Paulo. Eu espero que você fique até o fim do vídeo, porque no final do vídeo eu vou deixar o endereço da nossa igreja e fazer um convite muito especial para você estar lá e nos conhecer, tá bom? Bom, é o seguinte, o assunto hoje é sobre liderança. Eu vou começar uma série de vídeos falando sobre liderança, tá? E eu espero que seja edificante para a tua vida, amplie seus conhecimentos a partir da reflexão, né? Te faça pensar sobre o assunto, ajude-o em alguns pontos, né? Principalmente você que aspira a estar na liderança, seja na igreja ou na liderança para a vida, né, no trabalho, em outros lugares, que possa haver aqui também princípios que te ajudem nessa caminhada. Lembrando que é uma degustação, né? Você pode se aprofundar aí com materiais, estudos, cursos que te ampliam esta formação, beleza? Bom, pessoal, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você dá um joia, curte aí, tá bom? Dá um like aí pra gente, tá bom? Por favor, ativa o sininho para receber as notificações dos outros vídeos e, por favor, compartilhe o vídeo com alguém na sua rede social, para um amigo em particular, um grupo no WhatsApp, enfim, ajuda a divulgar, gente. Lembrando que esse canal tem um viés de uma teologia ortodoxa, histórica, tá? Ou seja, é um pouco mais, uma visão mais conservadora, né? De uma teologia mais conservadora. Não somos fundamentalistas radicais, ok? Mas também estamos bem longe, e queremos estar muito longe de sermos liberais progressistas. Ok, queridos? Bom, vamos lá então falar sobre liderança. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre modelo de liderança, tá? Modelo de liderança. Queridos, existem vários modelos de liderança. Tá? Não dá para a gente bater o martelo, falar, existem 5, 6, não dá. Mas existem pelo menos 3 mais conhecidos, né, e adotados, beleza? O primeiro modelo seria um modelo episcopal. O primeiro modelo que eu quero dizer é o primeiro que eu estou apresentando para vocês. Episcopal, que é a ideia de que tem um bispo, né, o modelo onde tem um bispo, esse bispo, que é o supervisor, né, ele é o bispo principal, que lidera um colegiado de bispos, tá? E depois deles, estão subordinados a eles, os presbíteros, que são os pastores da igreja, tá? Pastores e diáconos estão subordinados ao bispo. Os diáconos estão subordinados aos presbíteros, são pastores da igreja, tá? Então tem um bispo, ele ouve os demais bispos num conselho, mas a palavra final é desse bispo. Então o bispo, ele tem a palavra final sobre tudo que vai acontecer na igreja. Tá? Então é o que nós chamamos de modelo episcopal. A ordem sempre está nas mãos, a ordem, a direção, a tomada de decisões, absolutamente nas mãos do bispo principal, tá bom? O bispo primaz. Não que ele não junte um colegiado de bispos para discutir assuntos, ele até faz, mas a palavra final está nas mãos desse bispo, tá? Então esse é o modelo episcopal. E depois das decisões tomadas, todos os demais, tanto os outros bispos que estão submetidos ao bispo primaz, como também todos os presbíteros ou pastores, certo? Que são dirigentes das congregações ou das paróquias, como assim queiram, se que preferirem esse termo, estão subordinados a essa ordem, e também os diáconos, tá? Subordinados. Aí então, esse é o modelo episcopal. Claro que toda igreja também tem, mesmo sendo episcopal, ela tem ali seu estatuto, ela tem seu regimento interno, seus documentos, né, suas declarações de fé, aonde já estão estabelecidas, e o bispo não pode mudar isso, tá? Então,
Não é porque o bispo tem a palavra final que ele tem o poder absoluto. Não, tem também ali já as instituições que já estão há um tempo, né? Já tem uma história. O bispo ele tem que seguir ali também todas as normas, as regras previstas em estatuto, regimento interno, credo, doutrina e coisas que já estão estabelecidas, tá? Então, esse é o modelo episcopal. O outro modelo é um modelo que nós chamamos de presbiteriano, né? Onde a igreja tem o pastor e tem o pastor auxiliar e tal, e ali tem os presbíteros. Os presbíteros na igreja presbiteriana não são pastores, mas são homens, né, que têm maturidade para definir, junto com o pastor, discutirem os rumos da igreja, né, e ali eles deliberam, junto com o pastor ou com o grupo pastoral, eles deliberam sobre os rumos da igreja, tá bom? Mas também já está determinado, né, mesmo nessas igrejas, tem um estatuto a ser seguido, já tem um regimento interno a ser seguido, normalmente já tem definido uma declaração de fé. Então todos estão também, todos, presbíteros, pastores, diáconos, toda a membresia está também, deve estar, né, observando, devem estar observando aquilo que os documentos da igreja apresentam. Isso aí é quase que via de regra. Toda igreja tem os seus documentos, seus estatutos, seu regimento interno, onde coloca também, mesmo independente da forma de governo, coloca os líderes para seguirem aquilo que já foi estabelecido, ok? E temos, então, no modelo presbiteriano é isso, tá? Então juntam-se os homens de Deus ali, os presbíteros, que são os anciãos da igreja, os pastores, né, que são os líderes e tal. E aí o que acontece? Eles fazem sempre reuniões, concílios, num conselho, né? E aí eles deliberam conforme a votação, né? Eles votam ali entre eles para tomar as decisões. E a maioria, o tema mais votado, quem votou, né? Aquilo que foi decidido em votação é seguido por todos, tá? Então, nesse modelo, são os obreiros, são os presbíteros e pastores da igreja que decidem juntos o rumo da igreja, as tomadas de decisão, exclusão ou inclusão de membros, passa por eles. A igreja não participa dessa decisão, tá? E aí o que acontece é que esse é um modelo bíblico, tá? Para a igreja do Novo Testamento. Se a gente pegar a história de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver, por exemplo, vários textos, né? Onde os presbíteros decidem questões teológicas, decisões culturais, o rumo da igreja, a quem enviar para missões ou não enviar, né? Então, olha só esses textos, que eu vou colocar aí. Veja que aí nós vamos ver que os presbíteros eram escolhidos, os novos pastores nas cidades, né, que as igrejas, conforme a igreja ia crescendo, né, novas igrejas iam sendo plantadas, bispos, ou melhor, presbíteros, né, novos pastores iam sendo eleitos para serem colocados na igreja. Então, juntava-se esse conselho de bispos, né, de presbíteros, e eles, então, juntos decidiam a eleição. Eles votavam e escolhiam ali os novos pastores para cuidar das igrejas nas cidades. Assim também decidiam eles, conforme eu vou pôr o texto agora, né? Eles decidiam também as questões teológicas. Olha só aí, se juntaram, decidiam juntos. Tá vendo aí o texto? Isso tudo está em Atos dos Apóstolos. Num concílio, todos tinham lugar à palavra. Veja, em algum momento Pedro toma a palavra e fala, dando a sua opinião, seu parecer. Depois disso, a gente vai ver aí que Paulo fala, e outros falam também. No mesmo concílio, isso aí, hein? E depois a gente vê que Tiago fala, dando o seu parecer. Você vê aí? E depois, quando chegam em um acordo, olha aí, diz que todos concordaram.
a decisão, depois de ponderar, de discutir, debater, né, enfim, refletir, eles tomam a decisão juntos. Tá vendo só? E é interessante que em algum momento a gente vai ver no texto que eles vão dizer assim: nós decidimos porque pareceu bem ao Espírito Santo. Então pareceu bem a nós também. Como o Espírito Santo nos guia nisso, nós queremos pensar aquilo que o Espírito Santo está nos levando, nos guiando a fazer. Mas você vê que é coletivo, né? Ok? Então você vê que esse é um modelo do Novo Testamento para a igreja. Agora, veja, modelo, preste atenção, não quer dizer regra. A gente precisa entender que existem textos normativos e textos descritivos. O duro é quando as pessoas confundem um texto descritivo com um texto normativo. Esse texto, os textos que eu acabei de mostrar, apesar de apontarem para um modelo de igreja do Novo Testamento, lá do século I, como é que eles decidiam as coisas, não quer dizer que seja um modelo canonizado, ou seja, não é uma ordem, não existe um texto que nos ensina a ser assim. Olha, sejam assim. Olha, usem esse modelo de governo aqui. Então, não é um texto normativo, ok, pessoal? Então, não dá para dizer esse é o certo porque ele está mais claro na Bíblia e os outros estão errados. Não, não dá, porque aquele era um contexto. Cada lugar tem o seu próprio contexto, sua própria formação, tá? Então, o modelo episcopal também não é um modelo errado, desde que todos estejam pautados biblicamente naquilo que é norma, tá? Agora, aquilo que não é norma, que não é regra, apenas uma descrição, não há uma obrigatoriedade de observação, ok? De praticar. Por isso que eu estou dizendo que os textos que nós lemos são textos descritivos, eles descrevem um modelo de igreja que tinha na época, tá bom? É uma apresentação histórica, é uma narrativa histórica, e não uma regra. Norma é quando você vê a doutrina sendo ensinada. Norma, regra, é quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, vai lá e participa da ceia. E isso é uma regra, tá certo? Quando o Senhor Jesus ordena que todos fossem batizados, né? É uma regra. Isso é algo instituído, é um texto normativo. Toda igreja precisa ter momentos da ceia do Senhor, precisa ter batismo. Você está entendendo? Fora outras coisas. Quando Deus diz, não matarás, não é uma opção, é uma norma. Certo? Amarás o teu próximo, não é uma opção, é uma norma, é uma regra. Tá? Tá entendendo a diferença? Agora, quando você lê lá, modelos de igreja, eles decidiram juntos, tal. Eles não tem um texto dizendo, junte o pessoal e Jesus ordenou que assim seja o modelo da sua igreja para decidirem juntos e tal, e etc. Tá? Não existe. Então lembre-se, apesar de ser um modelo mais bíblico, mais modelo presbiteriano hoje, ser o modelo mais próximo do que a Bíblia ensina, ou melhor, do que a Bíblia apresenta como modelo para o Novo Testamento, não é um texto normativo, beleza? Então não fale mal dos outros tipos de governo, porque eles só são diferentes, mas não estão errados na sua forma de ser, ok? Então tem o modelo episcopal que eu já falei, modelo presbiteriano, e aí finalmente tem o modelo batista, né? Porque no modelo presbiteriano não são todos os membros que participam da discussão dos rumos da igreja, mas somente os presbíteros, os pastores da igreja, tá? E no modelo episcopal, só um tem a palavra final. Ele ouve todos, mas tem a palavra final sempre. Agora, não tem votação no modelo episcopal, né? No modelo presbiteriano tem votação, mas porém votação só entre os presbíteros e bispos da igreja, não com todo mundo, tá? Você viu na Bíblia, essas decisões estavam nas mãos dos presbíteros, anciãos da igreja, dos apóstolos, e não da membresia em geral. Mas aí nós temos um modelo congregacional, que é adotado pela igreja batista, ou a maioria das igrejas batistas adotam esse princípio como esse modelo, que é o modelo de todos, né? O modelo congregacional, aonde as decisões são deliberadas pela Assembleia Geral, tá? De todos os membros. Então, nesse modelo, todos os membros decidem os rumos da igreja. É o que acontece na nossa igreja, na Batista Fraternidade.
Todos os anos nós temos a Assembleia Geral Ordinária, e ali é levada para discussão, são levadas as pautas. E essas pautas podem ser apresentadas por qualquer membro da igreja, tá? Então a gente vai lá uma vez por ano e decide o que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar, presta conta do que foi feito o ano anterior e já faz projeção do próximo ano, sempre com a eleição e aprovação da Assembleia Geral, tá bom? Novas lideranças também são apresentadas à Assembleia, para que a Assembleia aprove essas lideranças, tá? Então, todos os membros participam da Assembleia Geral para decidir os rumos da igreja em âmbitos gerais, tá bom? É isso, mas a igreja, mesmo assim, ela é composta pela diretoria, que decide assuntos administrativos, é composta pelo conselho pastoral ou conselho ministerial, formado por pastores e diáconos, para discutir pontos importantes como troca de liderança ou coisa assim, para ouvir conselhos, né, e ter votação se for necessário, tá? E lógico, em casos de empate, o pastor presidente, né, sempre tem a palavra para o desempate. Isso aí está previsto também em nosso estatuto, tá bom? Nosso regimento interno também, ok? E é isso. Então, aí na Igreja Batista, todos os assuntos são levados para a igreja aprovar no modo geral, beleza? Mas, lógico, antes, assuntos administrativos são conversados entre a diretoria, para depois ser levado à igreja, para aprovação. Assuntos ministeriais são discutidos no conselho ministerial, para depois ser levado para a Assembleia Geral da igreja decidir, né? Tá bom? Ou para a igreja como um todo decidir aquilo que já foi meio que apreciado na diretoria ou no conselho ministerial. Lembrando que mesmo dentro da diretoria, no conselho ministerial, quando há alguma coisa que envolva empate, né, no debate, a palavra do pastor presidente define ou decide aquilo que vai ser levado de fato para a Assembleia. Tá bom, pessoal? E é isso. E esses são os modelos das igrejas que nós temos, tá? Para governo, em uma liderança compartilhada, em uma liderança sadia, para fazermos a obra de Deus. Não sei qual o modelo da sua igreja, mas eu espero que tudo que vocês decidam ou façam, né, seja sempre pautado, resguardado, abalizado, fundamentado pela palavra de Deus, tá bom? E aí já vai ser uma bênção. Bom, esse foi o primeiro vídeo, tá? Falando dos tipos de governo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por estar inscrito no canal. Eu vou apresentar agora para vocês o endereço da igreja, para vocês fazerem uma visita a nós. Deus abençoe, até o próximo. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Glory.